Olá, galera do sexto ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Ciências. Seguindo o conteúdo do plano de estudos tutorados, o nosso PET volume 1, começando hoje a semana 3, então essa é a aula 1 com o tema Astronomia. Astronomia. Astronomia é uma ciência que estuda os corpos e os fenômenos celestes. Então, as estrelas, os planetas, os fenômenos que ocorrem no espaço, tudo isso é estudado pela astronomia. Desde a antiguidade, o céu provoca encanto e curiosidade. As antigas civilizações tratavam os astros como divindades e já davam nomes para as estrelas. Há milhares de anos, os povos sumérios, babilônios, egípcios e maias já estudavam os movimentos das estrelas e dos astros, utilizando os conhecimentos para escolher épocas de plantar e de colher. Então, desde a antiguidade, o espaço, os corpos celestes já intrigavam os seres humanos, né, a humanidade, e os povos antigos já estudavam à sua maneira, observavam os astros e utilizavam esse conhecimento aplicando no dia a dia, como por exemplo na agricultura. Vocês sabem o que são mapas celestes? Mapas celestes foram elaborados para facilitar a localização e a identificação de corpos celestes. Então, a localização aqui na Terra, né, uma orientação e também identificação desses corpos celestes, das estrelas, dos planetas. Os navegadores utilizavam o céu para se localizarem durante as suas viagens marítimas, tendo constelações como o Cruzeiro do Sul, por exemplo, como referência. Então, os navegadores, né, os marinheiros, o pessoal que navega pelos mares afora, utilizavam as estrelas, né, as constelações. O que é uma constelação? É um conjunto de estrelas, conjuntos de corpos celestes e, através da posição desses corpos celestes, dessas constelações no céu, eles se identificavam, sabiam onde que era o norte, onde que era o sul, leste, oeste. Aqui nós temos um exemplo, né, do Cruzeiro do Sul, que é uma constelação bastante famosa e bastante utilizada, né, pelos navegadores. Os calendários foram elaborados baseados nos movimentos do Sol, da Terra e da Lua. Com a invenção do telescópio por Galileu Galilei no século XVII, houve uma grande melhora na visualização dos astros, revolucionando assim a astronomia. Então, quando Galileu Galilei inventou a primeira luneta, né, seu primeiro telescópio, foi possível visualizar, né, com muito mais nitidez os corpos celestes e assim foi possível iniciar os estudos, né, como movimentos, conhecer outros corpos celestes mais distantes, revolucionando assim a astronomia. De lá para cá, a ciência vem só evoluindo com novas tecnologias, novos conhecimentos. Aqui nós temos uma imagem mostrando algumas constelações. Olha, a gente pode observar aqui, olha, que nós visualizamos esses corpos celestes à noite, né? Geralmente são corpos mais brilhantes, que chamam mais a atenção. Imaginamos linhas ligando essas estrelas e automaticamente nós temos aqui a formação de alguns desenhos, né? Algumas formas aqui indefinidas e tal. Então, os estudiosos, né, os povos ao longo do tempo, foram nomeando essas constelações. Então, nós temos aqui a constelação de Capricórnio, de Câncer, Leão, Peixes, Aquário, Áries, Virgens, Libra, Touro, etc. E aí vocês vão falar, então esses são os signos, o zodíaco. Na verdade, os signos, né, é um conhecimento popular que as pessoas acreditam que talvez o movimento e a posição dos astros possa influenciar nas vidas delas, né, trazendo sorte ou azar ou coisa assim. Na verdade, né, isso aí é um conhecimento popular que a gente sabe que cientificamente isso não faz sentido nenhum, mas esses signos, né, esse conhecimento foi desenvolvido com base nessas constelações que nós conseguimos visualizar e tem os nomes aí, coincidentemente, dos signos também, né? Então, aí algumas constelações para vocês.
As estrelas formam-se pela condensação de gases que se aglutinam por força de atração da gravidade. Então, o que é uma estrela? Estrela não é todos esses pontinhos brilhantes que a gente vê à noite, né? Geralmente, muitos desses pontinhos que a gente visualiza à noite são estrelas, né? Estrelas de outros sistemas solares. Mas uma estrela, para a gente definir, né, o que é uma estrela, a diferença de estrela e planeta, é o seguinte: a estrela ela tem luz própria, ela emite luz, assim como o Sol, né? O Sol tem a luz dele e ele emite iluminando o sistema solar, né, os planetas que estão à volta dele. Já os planetas, eles não têm luz própria. Os planetas como, por exemplo, Marte, Terra, Júpiter, Mercúrio, Saturno, são corpos celestes, mas não são estrelas, não emitem luz. Então, uma estrela é aquele corpo celeste que tem luz própria. E elas se formam, essas estrelas, elas se formam pela condensação de gases, né? Gases cósmicos que se aglutinam, se juntam ali devido a forças de atração da gravidade, vão se condensando, né? Vão se aglutinando até formar uma estrela. O Sol é a estrela que nos fornece energia, luz e vida. Então, o Sol ele é uma estrela, ele é a nossa estrela, né? Nós fazemos parte do seu sistema, ou seja, dos planetas que orbitam essa grande estrela chamada Sol. Apesar que o Sol é grande, mas perto de outros sóis que conhecemos em outros sistemas solares, ele é minúsculo. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo um link para um outro vídeo que mostra para vocês a comparação do tamanho do nosso Sol em relação a outros sóis de outros sistemas solares. Não deixe de assistir, é bem interessante. A energia produzida pelo Sol, né, se dá através de reações que ocorrem no seu núcleo. Então, lá no núcleo do Sol ocorrem reações que são, na verdade, fusões, né, de uma partícula chamada hidrogênio. Então, os átomos de hidrogênio se fundem uns com os outros e produzem e liberam muita energia, toda essa energia que é propagada pelo espaço e chega até nós aqui no planeta Terra. O Sol se encontra a aproximadamente 150 milhões de quilômetros do nosso planeta. Isso é uma distância perfeita que não deixa com que que não permite com que o nosso planeta seja tão quente a ponto de tudo pegar fogo e a vida não existir, e nem tão longe que tudo seja frio também, sem muitas condições para o desenvolvimento da vida. Então nós estamos no local perfeito, onde não é nem tão quente nem tão frio, condições ideais para o desenvolvimento de um planeta tão rico de vida, né, biodiversidade como o nosso. Vamos falar dos movimentos do nosso planeta Terra. A Terra ela realiza dois movimentos no espaço. Um é a rotação e o outro é a translação. A rotação é esse movimento que ela faz girando em torno do seu próprio eixo, enquanto que a translação acontece, né, é esse movimento que ela realiza em torno do Sol. A rotação, ela gira em torno do seu próprio eixo no sentido anti-horário, ou seja, contrário do sentido que o relógio roda, né? E é responsável pelo fenômeno de dia e noite. Então, graças a esse fenômeno, né, esse movimento de rotação, nós temos o dia e a noite. Então, a face que está virada aqui para o Sol é dia, enquanto a face que está aqui, né, voltada para o outro lado, é noite. Assim, ele vai girando e nós temos esse movimento de noite, dia em todos os locais do planeta. Já a translação, né, que é esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tem um tempo leva um tempo, né, de 365 dias para acontecer. Então, uma volta completa são 365 dias, mais precisamente 5 horas e 48 minutos. Então, nós temos, né, pelo nosso calendário, um ano completo. Então, o que é um ano? É o tempo que a Terra leva para completar uma volta completa em torno do Sol, enquanto um dia e uma noite é o tempo que a Terra leva para fazer uma volta completa em torno do seu próprio eixo. O planeta Terra ele tem um eixo inclinado, né? Não é retinho assim, ó. É inclinado.
Esse fato desse eixo inclinado faz com que regiões diferentes do globo sejam iluminadas de maneiras distintas. Então, ó, os raios do Sol chegando aqui. Nessa região aqui, né, mais do meio aqui do centro direto do planeta, o Sol, os raios solares incidem com maior intensidade, porque eles chegam aqui, ó, pá, e já bate na superfície. Essa é a região que nós chamamos de região equatorial, né, as regiões tropicais, e são regiões mais quentes do planeta, né? Com florestas, com climas mais quentes. Já em direção aos polos, os raios de sol incidem de maneira perpendicular, né? Quanto mais em direção ao polo, maior é a perpendicularidade com que o raio do sol incide na superfície. Isso faz com que as temperaturas, né, dessas regiões sejam cada vez mais frias. Inclusive aqui no polo, né, nos polos, tanto o sul quanto o norte, são as regiões mais frias do planeta, porque os raios solares não incidem nessas regiões com tanta intensidade, assim como aqui no centro do planeta. Falar agora dos movimentos aparentes do Sol. Por que movimento aparente? Porque ele aparentemente se desloca, se movimenta, né, no céu, mas na verdade a gente sabe que o Sol não se movimenta. Quem movimenta é o planeta Terra, né? O movimento de rotação dela girando em torno do seu próprio eixo, dando a impressão, causando os fenômenos do dia e noite, né? E quando isso acontece, a gente tem a impressão que é o Sol que está se deslocando. Ele nasce aqui no leste e se põe no oeste, mas na verdade é um movimento aparente, só dá essa impressão. Então, ó, em seu movimento de rotação, o nosso planeta gira em torno dele mesmo, fazendo o Sol nascer a leste e se pôr a oeste. Como reflexo da translação da Terra em torno do Sol, a posição do Sol entre as estrelas muda ao longo do ano. Então, a trajetória anual do Sol entre as estrelas chama-se eclíptica. O que é esse movimento? Vou contar aqui para vocês, ó. Se eu escolher um local aqui, ó, e tirar uma foto na mesma hora durante diferentes épocas do ano, eu vou observar que o Sol, ele nunca se põe no mesmo lugarzinho exato. Ó, exemplo aqui, ó, dia 21 de março o Sol se pôs aqui. Dia 22 de junho ele já se pôs aqui, ó. 23 de setembro ele se pôs aqui novamente. E 22 de dezembro ele se pôs aqui mais nessa posição, né? Completamente oposta aqui da segunda. Então, isso também determina as estações, né, do ano, as épocas em que determinada região do planeta está sendo mais ou menos aquecida, né? Então, esse movimento com que o Sol realiza em volta do planeta, em volta do Sol, aliás, esse movimento de translação, né, faz com que aconteça esse fenômeno chamado eclíptico. Como consequência, os pontos do horizonte no lugar em que o Sol nasce e se põe variam ao longo do ano, assim como a sua máxima elevação acima do horizonte durante o dia. Bom, pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês acompanhem todas as aulas diariamente, façam as atividades para não acumular. E qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês precisarem, me mandem mensagem lá no WhatsApp, lá no Google Classroom, ok? Então vou ficando por aqui. Abraços, tchau, tchau.